Sinta-se em casa. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando. Quem comanda a narração não é a voz, é o ouvido. Essa é uma frase do escritor italiano Italo Calvino, na sua, aquela que eu considero a maior obra, mas também eu creio que a maioria dos críticos, que é Le Città Invisibili, As Cidades Invisíveis. Eu amo esse livro. Alguns livros têm esse poder de entrar na nossa vida, não sei como, e eles chegam e ocupam um espaço absolutamente privilegiado. E o Italo Calvino é um autor assim. Eu conheci há muitos anos atrás e essa obra especificamente tem um poder de me levar para lugares que eu não consigo imaginar. Fundamentalmente, esse livro, escrito em 1972, ele é um livro da fase de experimentalismo do Italo Calvino. Ele joga com números, com imagens. E esse livro é muito particular porque ele é uma relação, um diálogo insólito, um diálogo que acontece entre dois personagens históricos que existiram, Marco Polo, o grande explorador, e o grande imperador dos tártaros, Kublai Khan. Esse encontro, eu não sei se eles se encontraram, se eles tiveram amizade verdadeiramente, mas esse encontro é narrado de uma forma magistral pelo Italo Calvino. E a forma como ele faz para nos convencer que esse diálogo no Palácio Imperial do Kublai é possível é feito de uma forma em que vão sendo apresentadas as cidades. E a forma como são apresentadas essas cidades é bastante particular. O livro é um livro de uma complexidade muito interessante. Bom, primeiro eu queria destacar a parte estrutural do livro, porque esse é um livro que a estrutura é muito importante. O livro tem 9 capítulos, sendo que o primeiro capítulo e o 9º capítulo é dividido em 10 cidades. Os demais, de 2 a 8, cada um tem 5 cidades. No total, são apresentadas 55 cidades. E todas essas cidades possuem nomes femininos. Eu estou com o livro aqui, o original italiano, e ele vai falando assim, a cidade de Adelma, que é a cidade dos mortos, depois a cidade de Clarice, a cidade e o nome, as cidades e os sinais, Hipátia, a cidade e os sinais, Zoé, e assim vai. As cidades elas são apresentadas com nomes femininos. E também essa marcação de 11 tipos de cidades, elas são agrupadas em 11 tipos, 5 para cada uma, porque são 55, né? Cidades e a memória e o desejo e os sinais, as cidades sutis, as cidades das trocas, as cidades e os olhos e o nome e os mortos e o céu, as cidades contínuas e as cidades escondidas. Ele vai organizando desta forma, só tendo o livro na mão para imaginar como que isso é organizado, esse quebra-cabeça. E no meio, entre um capítulo, a abertura e o fechamento de cada capítulo, existe uma introdução e uma conclusão de um dos diálogos que se estabelece entre Marco Polo e o Kublai Khan. Aí se você somar 55 cidades, mais os 9 diálogos que se estabelece entre os dois personagens principais, nós temos um total de 64. E 64 é o número de casas que existe num tabuleiro de xadrez. Todo o livro é organizado de uma forma matemática, como se fosse um xadrez. Tem uma série que passou
eu creio que no Netflix, chamado Marco Polo. Acho que só foi 1 ou 2 temporadas, que eu tenho certeza que o autor se inspirou nesse livro, porque é constante esse diálogo entre o imperador e o viajante. O imperador é narrado aqui como um homem que vive num palácio suntuoso, que é dono de um vasto império, mas que não pode saber como é o seu império. Ele é prisioneiro do seu palácio. E ele convida esse explorador veneziano para sua corte para ouvir dele narrativas de como é o seu império. Enquanto Marco Polo vai falando dessas cidades que se repetem, que se modificam de uma forma absolutamente poética, é como se o imperador fosse conhecendo um pouco mais as nuances do seu vasto império. É um diálogo fantástico que acontece entre o imperador dos tártaros e o veneziano explorador. E além do mais, essa relação que acontece entre Marco Polo e o Kublai Khan lembra algo de Mil e Uma Noites. Essa necessidade da narrativa, de narrar, de falar como as coisas estão acontecendo. E também lembra um pouco o próprio Decameron, de Boccaccio, que também tem esses interlúdios e as narrativas que preenche. Essa necessidade de contar. Bom, é fantástico, verdadeiramente é fantástico esse livro. A estrutura toda é feita de uma forma combinatória e que cada capítulo esteja dentro de uma moldura. E essa moldura são os diálogos. Só que um detalhe, Marco Polo não é um narrador confiável. Por que ele não é um narrador confiável? Porque ele narra não as cidades que ele viu, mas talvez as cidades que ele mantém na memória. Eu vou ler aqui um dos capítulos, que é muito curto, de uma das cidades, que é o 2º capítulo dessa primeira, a segunda cidade do primeiro capítulo, desse primeiro bloco de 10. As cidades e a memória. O homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade. Finalmente chega a Isidora, cidade onde os palácios têm escadas em caracol incrustadas de caracóis marinhos, onde se fabricam à perfeição binóculos e violinos, onde, quando um estrangeiro está incerto entre 2 mulheres, sempre encontra uma terceira, onde as brigas de galos se degeneram em lutas sanguinosas entre os apostadores. Ele pensava em todas essas coisas quando desejava uma cidade. Isidora, portanto, é a cidade dos seus sonhos, com uma diferença. A cidade sonhada o possuía jovem, e Isidora chega em idade avançada. Na praça, ao murinho dos velhos, que vêem a juventude passar. Ele está sentado ao lado deles. Os desejos agora são recordações. Essa é a primeira cidade, que é a segunda cidade que ele fala sobre essa questão da memória. Vão ter mais 5 cidades em que ele vai trabalhar essa ideia da memória. Essa ideia de que perpassa todo o livro. O que nós escolhemos recordar? O que nós escolhemos recordar? Aquela frase que eu falei logo no início, quem comanda a narração não é a voz, é o ouvido. O ouvido seleciona aquilo da narrativa que lhe toca mais ao coração, que lhe toca mais à alma. A narrativa vai fazendo com que ela seja modulada em função do ouvinte.
Marco Polo é aquele que fala, o Kublai Khan é aquele que escuta. Na verdade, quem vai dando o tom da conversa não é tanto o Marco Polo com suas narrativas fantasiosas, com suas grandes aventuras, com os portos que ele passou, com as especiarias que ele comprou, com os povos que ele viu. Quem vai dando o tom dessa narrativa é o Kublai Khan. Esse homem que está sentado majestosamente no seu palácio e que modula constantemente essa narrativa. Esse é o jogo das imagens presentes nesse maravilhoso livro do Ítalo Calvino. Tem uma frase ainda da Adélia Prado, que é uma frase que é bastante conhecida, que diz o seguinte: o que a memória ama fica eterno. O que a memória ama fica eterno. Nós escolhemos as nossas memórias. O passado e o futuro não existem. O que existe é o presente. Da forma como nós vivemos o nosso presente, nós relemos o nosso passado, escolhemos partes do passado que nos interessa e também, a partir do nosso presente, nós projetamos um futuro. O presente é determinante. E essa é a relação que está constantemente perseguindo a narrativa do Marco Polo. Ele tem uma parte no meio do livro em que o Kublai Khan começa a desconfiar que esse narrador, Marco Polo, não é tão confiável. Porque ele começa a perceber que as cidades elas são tão fantasiosas, tão distantes da realidade, que ele começa a não duvidar, mas se perguntar, mas do que realmente ele está falando? E ele faz a pergunta, mas você fala de todas as cidades que você conheceu, mas e de Veneza? E aí o Marco Polo diz o seguinte, ele começa a narrar depois dessa pergunta. O viajante põe-se a caminho e cavalga por 3 jornadas, entre o vento nordeste e o noroeste. Prosseguia Marco e relatava nomes e costumes e comércios de um grande número de terras. Podia-se dizer que o seu repertório era interminável. Mas desta vez foi ele quem se rendeu. Ao amanhecer disse: Sire, já falei de todas as cidades que conheço. Resta uma que você jamais menciona. Marco Polo abaixou a cabeça. Veneza, disse o Khan. Marco sorriu. E de que outra cidade imagina que eu estava falando? O imperador não se afetou. No entanto, você nunca citou seu nome. E Polo diz: todas as vezes que descrevo uma cidade, digo a respeito de Veneza. E ele continua: as margens da memória, uma vez fixadas com palavras, cancelam-se, disse Polo. Pode ser que eu tenha medo repentinamente de perder Veneza, se falar a respeito dela. Ou pode ser que, falando de outras cidades, já tenha perdido pouco a pouco. Essa parte, esse diálogo é fundamental em todo o jogo do livro. Eu não estou dando spoiler aqui, não. É um clássico e os clássicos devem ser lidos e devem ser saboreados. Ele faz essa pergunta, mas afinal de contas, de que cidade você fala tanto? Você fala das cidades que você viveu, das cidades que você visitou, ou das cidades que você imaginou? Ou você fala sempre da mesma cidade, fala da sua Veneza? E é exatamente isso. Marco seleciona partes de todas as cidades que ele visita e tenta relacionar com seu grande amor, que é Veneza. Essa é a memória. Eu fico impressionado
como que nós vamos nos relacionando com o nosso presente, nosso passado, nosso futuro, mas sem transformar isso em uma doença. O Nietzsche já dizia que o esquecimento é uma atividade, é algo ativo dentro de nós. Esquecer faz bem, porque se nós lembrássemos tudo, nós ficaríamos doentes. É o que ele chama de dispepsia. Tem um conto do Jorge Luis Borges que chama Funes, o Memorioso. Esse conto é um conto que fala de um homem que lembra tudo, absolutamente tudo. Ele andando de barco consegue lembrar, décadas atrás, quantas ondas bateram no barco. Ele consegue lembrar quantos cabelos, ele consegue lembrar tudo, tudo, tudo. E ele morre de memória. O excesso de memória faz mal. Mas também a falta de memória, a incapacidade de selecionar as coisas que lhe são importantes, também faz mal. Em outra oportunidade, eu quero comentar aquele filme Amnésia, que fala exatamente disso, de um homem que esquece todos os dias o que aconteceu no dia anterior. E assim ele não tem a oportunidade de solucionar o seu grande problema, o assassinato de alguém. E ele tem que confiar em marcas que ele faz no corpo com tatuagens. E ele não sabe em quem confiar. A falta de memória também é problemática. O livro do Ítalo Calvino, ele é um sopro de poesia, porque alguém disse que essas diversas cidades que ele vai falando, narrando de uma forma absolutamente poética, é uma tapeçaria. Ele vai como que compondo uma tapeçaria de memórias, de lembranças e de afetos. Eu gosto demais desse livro, gosto muito. E o final desse livro, o diálogo final que acontece entre o Marco Polo e o Kublai Khan é de uma absoluta poesia. Eu vou rapidamente aqui fazer a tradução. Desculpe se algumas coisas saírem erradas. É famoso esse final. Diz o Polo: o inferno dos viventes não é alguma coisa que será, se já não é. É aquilo que já está aqui. O inferno que habitamos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem 2 modos para não sofrer. O primeiro me parece fácil: aceitar o inferno e tornar-se parte até um ponto em que não se pode vê-lo mais. O segundo é muito arriscado e exige atenção e um aprendimento contínuo. Aproximar-se e saber reconhecer o que e que coisa no meio do inferno não é inferno. E fazer esta coisa durar, fazer com que ela tenha espaço. No meio do inferno das diversas narrativas, no meio do inferno de tantas memórias, tentar descobrir o que é realmente não inferno. E aquilo colher como um fruto perfeito, um fruto maduro, e dar espaço para que ele possa crescer. Assim como a gente faz com a uva, que num determinado momento os cachos de uvas estão prontos, mas se nós não abrirmos espaços, não separarmos os cachos, eles não crescem. A relação da memória é uma relação de cuidado, uma relação de proximidade. É isso. Façamos memórias. Façamos recordações. Entendamos que esse vasto tabuleiro de xadrez é preenchido por muitas e muitas peças.
E todas as vezes que nós movemos uma peça, acontecem consequências. Esse é um livro que, na verdade, um dia eu ainda vou fazer isso, desmontar esse livro. Como assim desmontar? Cortar, separar, juntar as peças que estão separadas no tabuleiro. Porque, como eu disse logo no início, esses capítulos vão se repetindo e as numerações vão variando. Seria muito interessante desmontar esse livro e remontá-lo. E a mesma coisa com os diálogos. Os diálogos entre o Kublai Khan e o Marco Polo, eles podem ser lidos independente das cidades invisíveis. Porque, na verdade, as cidades, elas não são a parte mais importante. Mas a parte mais importante é a vida que acontece nessas cidades. Tem uma reportagem, mais que uma reportagem, uma frase, um texto que ele escreveu, o próprio Ítalo Calvino escreveu sobre seu livro. Ele diz assim: o livro As Cidades Invisíveis se apresenta como uma série de relações de viagem que Marco Polo faz ao Kublai Khan, imperador dos tártaros. A este imperador melancólico que entendeu que o seu poder conta bem pouco, porque tanto o mundo está andando em rovina, em destruição. Um viajante visionário conta as cidades impossíveis. Aquilo que está no coração do meu Marco Polo é descobrir as razões secretas que têm levado os homens a viver nas cidades. Razões que poderão valer para além de todas as crises. As cidades são um conjunto de tantas coisas, de memória, de desejos, de sinais, de uma linguagem. As cidades são um lugar de trocas, como explica todos os livros de história da economia. Mas estas trocas não são somente trocas de mercadorias, são trocas de palavras, de desejos e de recordações. É isso. Ítalo Calvino, suas cidades invisíveis e a capacidade de nos fazer sonhar. Paz e bem, eu sou Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando.